Olá, sejam bem-vindos ao É Assim Que É podcast. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já acompanhe o canal e deixe o seu like neste vídeo. O tema de hoje, ele é um pouco diferente, embora nem tanto, dos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre humanização da experiência do cliente. Todos nós somos clientes e todos nós nos relacionamos com as empresas das quais nós consumimos, sejam produtos, sejam serviços, e toda a relação entre cliente e empresa gera uma experiência, e essas experiências podem ser positivas ou nem tanto. E é sobre isso que nós vamos falar. Qual é o papel da comunicação e principalmente da comunicação humanizada na relação entre empresa ou cliente, ou nisso que a gente chama de experiência do cliente. Já esse ano de 2025 eu tive uma experiência não tão positiva, porque eu fui forçada aí a uma agência bancária e a experiência foi um pouco inusitada, né? Tinha uma funcionária lá que, embora eu fui na primeira hora de expediente, estava abrindo o banco exatamente porque eu sei que é um banco que enche, né, de pessoas, então eu fui o mais cedo possível para não pegar aquela fila gigantesca. E aí eu fui lá e tinha uma pessoa ali responsável por fazer a triagem, e ela tava com aquela cara de quem já tinha trabalhado por hora, sendo que era o primeiro horário de atendimento, né, de trabalho dela. E ela interrompia as minhas falas, ela tava com pressa de se livrar de mim, né, de diminuir a fila, que era o que ela tinha que fazer ali na triagem. Ela tinha que dispersar as pessoas ali de acordo com o que a gente precisava, né, com o que o cliente precisava. E essa experiência não foi positiva por causa disso, porque ela não estava dando a atenção necessária, e quando eu tinha que falar alguma coisa, ela me interrompia, e acabou que a solução que ela me deu também não foi muito positiva, porque ela falou para eu voltar e esperar até o dia 10 de janeiro, na época, que eu tinha acabado de começar o ano, só que eu precisava realmente resolver uma questão ali ainda naquela semana. Na verdade, eu não precisava ir lá, né? Eles me obrigaram a ir lá por conta do processo. Porém, experiência não são somente essas tete a tete, né? Pessoalmente. Podem ser também no meio digital, que é basicamente o foco do meu trabalho hoje, né? A comunicação digital e como humanizá-la. Porém, quando eu trabalhei, né, com algumas empresas, eu trabalhei do lado de lá dos bancos, então eu conheço essa rotina dos bancos, o que não justifica aquele comportamento da pessoa que me atendeu. Mas, acima de tudo, eu trabalhei com essa parte de comunicação, né, de como ajustar este tipo de comunicação, e existiam muitos clientes que realmente reclamavam da experiência estar sendo atendidos por robôs, mesmo que não fossem robôs no atendimento. Tinha sim uma parte relacionada aos chatbots, entretanto, muitas vezes era uma pessoa ali falando, só que a forma, né, o conteúdo também dava a entender, ou dava essa sensação de falta de acolhimento, né, de falta de humanização no atendimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque é uma dor de todos nós, seres humanos, sermos atendidos não necessariamente com o acolhimento, que vocês vão saber conforme acompanharem os meus conteúdos, tanto aqui no podcast quanto no Instagram. Nem todo cliente precisa ser atendido com acolhimento. Entretanto, aqueles que querem e precisam e têm essa necessidade, eles precisam ser atendidos dessa forma, se quisermos, como empresas, né, trazer uma boa experiência para esse cliente. Eu estava acompanhando algumas notícias recentes, na verdade, alguns estudos recentes sobre isso, e 91% dos clientes, eles preferem um atendimento mais personalizado. Entretanto, hoje, né, os recursos que temos os recursos que têm sido usados para
promover essa personalização ainda são muito impessoais, na verdade. São dados pessoais, dados demográficos, são muitos dados que dizem muito sobre os clientes, ao mesmo tempo que dizem pouco sobre quem eles são, né? Mostram um pouco sobre o que eles têm, o que eles compram, onde eles moram, onde eles frequentam. Alguns hábitos de consumo que alguns algoritmos conseguem pegar com essas informações, porém o essencial ali, o padrão de funcionamento dos clientes ainda não tinha, né? Não existiam nenhuma forma de identificar para justamente adaptar ali a forma, não tanto quanto o conteúdo do que está sendo dito ou que precisa ser dito para o cliente num atendimento. E essa personalização, quanto mais cresce a necessidade dos clientes de ter um atendimento personalizado, mais fica ali o desafio para todas as empresas e nós que trabalhamos com essa área de comportamento e experiência, o que fazer, né? Maior cresce o desafio sobre o que fazer para atender esses clientes e gerar uma boa experiência para eles. Então, quando fala de humanização, parece sempre com aquela questão de tornar o atendimento mais acolhedor. Porém, o acolhimento é apenas uma das facetas ali de uma boa experiência. Então, cada cliente tem pelo menos 5 padrões ali de comportamento esperado e aí nós precisamos olhar com carinho para cada uma delas. E ainda falando sobre os costumes, né, o que tem sido feito para melhorar a experiência do cliente, um dos recursos mais usados ainda universalmente pelas empresas é a pesquisa de satisfação, né, que é solicitar para o cliente a manifestação do que ele achou. No entanto, ainda falando novamente, né, falando de uma experiência pessoal, e talvez você também já tenha passado por isso, se você usa o aplicativo da Uber, lá no final, quando ele dá para você a opção de avaliar o motorista, ele te dá lá as estrelinhas e você coloca as estrelinhas que você quer. Porém, se você dá menos de 5 estrelinhas, ele te gera um esforço adicional de explicar o porquê daquela nota. E aí, na maioria das vezes, para se poupar desse esforço adicional, as pessoas geralmente dão 5 para sair aquele pop-up da tela e isso acaba não refletindo a real experiência que tivemos com aquele motorista. Entretanto, nas outras situações em que, de fato, eu quis esse esforço de dar uma justificativa, eles tinham lá opções pré-selecionadas que não correspondiam ao fato. Então, do mesmo jeito, quando eu quis justificar a nota menor, eu não tinha a justificativa correta relacionada ao meu problema. Então, essas duas situações também não foram boas experiências, porque o cliente não tem a liberdade de se expressar ou de colocar ali o que de fato aconteceu. Então, fica um pouquinho engessado, ou você acaba mentindo para colocar, para se livrar daquele pop-up ali sem um esforço adicional, ou quando você quer justificar uma nota menor, você também não tem todas as situações mapeadas ali, ou não tem um espaço para você colocar mais o que você quer colocar ali dentro dessa situação. Então, isso é uma questão, um ponto específico, né, das pesquisas de satisfações. Elas são muito usadas, elas são muito boas, né, elas geram um volume considerável de informações. Entretanto, ali, se colocar ali esse percentual de desvio que a pessoa acabou ficando encurralada ali na pesquisa de satisfação e deu a nota que quis dar. Aliás, se deu a nota, qualquer nota mesmo, sem ter pensado muito sobre aquilo não vai refletir muito bem o atendimento. E sempre é uma avaliação póstuma, né? A gente está avaliando a experiência do cliente depois que ela aconteceu e não temos muito como predizer nada, né? Não tem não tínhamos um elemento preditivo para entender enquanto está acontecendo
ali a interação, não temos como agir proativamente para melhorar a experiência do cliente antes que ele reclame, ou mesmo que ele avalie positivamente. Foi uma experiência que nós não tivemos nenhum tipo de controle proativo naquela interação. Foi um acaso ali a experiência do cliente. Eu já peguei casos em que, olhando de fora, a experiência nem foi tão positiva assim, pelo contexto inteiro. No entanto, o cliente avaliou positivamente, que pode estar nessa situação do cliente que avaliou por hábito qualquer coisa, qualquer nota que não correspondeu necessariamente, ou ele estava pensando em alguma outra experiência que ele teve. Mistérios acontecem no atendimento, na experiência do cliente. E nós precisamos, né, o meu desejo aqui, exatamente em compartilhar essas informações com vocês, é que para que todos nós nós que temos uma empresa, sejam nós que trabalhamos para uma empresa, ou nós clientes de empresas, todos nós consigamos sair ganhando nessa relação, porque é uma relação, tem benefícios ali para ambos, e a experiência positiva deve ser para todo mundo. Eu trago a questão: será que nós realmente estamos escutando o que o cliente fala, ou estamos apenas seguindo um script? Nada contra o uso de scripts, eles são essenciais e fundamentais para o desenvolvimento ali do atendimento, mas eu tenho tudo contra não ouvir aquilo que o cliente diz, além daquilo que ele fala. Então, muita da nossa comunicação diária, o tempo inteiro, mostra muito do como que a gente está se sentindo, mostra muito sobre o nosso padrão de funcionamento e quais traços, né, quais circunstâncias estão naquele momento da comunicação evidenciando algum tipo de dor ou algum tipo de conforto mesmo, algum tipo de recurso que eu esteja ali naquele momento. Então, quem acompanha o canal sabe que eu venho falando sobre a análise corporal. E a análise, ela trata dos traços de caráter. E o caráter, ele é formado ali pela personalidade e pelo temperamento. Na verdade, ele é a matriz, né? Ele se fundamenta ali logo da gestação, no período da gestação até o início da infância ali. E a personalidade e o temperamento, eles se formam depois, né? A partir dessas construções do caráter, e o caráter, ele é constante, ele não oscila, ele não vai mudando conforme o seu desenvolvimento, assim como o temperamento. E esse caráter, ele tem 5 formas de manifestação. Todos nós temos essas 5 formas em medidas diferentes. Então, tem algumas pessoas que vão ter mais de um traço específico, né, de caráter do que outros. Mas todos nós temos esses 5, e ao longo do dia esses traços vão se comunicando, eles vão entrando como se fosse na sala de comando da nossa mente, e eles estão atuando. Então, na forma da gente se comunicar, vamos transmitir ou as características e necessidades de um traço ou de outro. E naquele momento da comunicação ali, geralmente aquela situação que está tentando se resolver, em especial em centrais de atendimento ao cliente, a gente só entra em contato se a gente tem um problema. Muito raramente a gente vai entrar em contato com uma central de atendimento sem ter um problema. Já aconteceu, mas é muito raro, em especial nesses períodos de fim de ano, as pessoas ficam um pouco carentes e tem algumas que entram em contato só para bater papo mesmo, já aconteceu. Mas espera-se que clientes entrem em contato com centrais de atendimento para resolver um problema, e aquele problema ele conversa diretamente com algum traço de caráter do cliente, manifesta alguma dor ali para aquele cliente. E a tendência, né, é que essa comunicação reflita essa dor que o cliente está sentindo por conta daquele problema. E conversar com esse traço requer algumas habilidades, né? A comunicação adaptada para cada tipo de traço de caráter é possível, são 5 traços apenas, e é possível fazer esse ajuste. E esse é o grande desafio para a experiência do cliente, né? Para as pessoas que trabalham com a experiência do cliente, para as lideranças de centrais de atendimentos,
os CEOs de grandes empresas deste segmento, e esse é o grande desafio que eu proponho para todos nós, né? Que eu me incluo como um agente de mudança para a experiência do cliente. Para quem não sabe, eu tenho 10 anos ou mais, na verdade, mais de 10 anos de experiência com essa área, né? Trabalhando ativamente para solucionar e propondo melhorias e trabalhando, atuando sempre na melhoria da experiência do cliente. E por isso mesmo até que eu estou desenvolvendo, né, que eu desenvolvi, na verdade, um método e estou trabalhando e modelando ele, testando para que grandes empresas também consigam adaptar a sua comunicação para melhorar cada vez mais ali a experiência dos clientes. E falando um pouco sobre o perfil dos traços, tem traços que eles vão precisar mais, como eu disse, daquele acolhimento, porém tem traços que vão precisar mais de praticidade, rapidez. Quanto menos palavras forem usadas, melhor. Tem um cliente, um padrão de cliente que ele só vai aparecer numa central de atendimento se ele não conseguiu solucionar o problema dele com algum autoatendimento, direto no aplicativo. Enfim, se ele não conseguiu solucionar sozinho, isso já é um problema para a experiência dele. E se ele tiver forçadamente entrar em contato com uma central, ele precisa ser atendido com praticidade, rapidez e rapidinho, sem muito envolvimento emocional, sem muitas firulas, porque ele é prático, ele é racional e ele só precisa resolver o problema dele o mais rápido possível. Ele nem estaria ali se ele tivesse uma outra alternativa que ele pudesse dar conta de resolver o problema dele sozinho. Então é raro esses clientes aparecerem em centrais de atendimento, exceto quando os processos não acolhem a necessidade dele e ele não tem outra saída a não ser falar com um atendente, ou como foi no meu caso, eu não tenho a predominância desse traço, mas aquela situação em que a única saída era ir até a agência. E não tinha outra. Se tivesse outros meios digitais de resolver, eu não teria ido. Mas são exemplos, né, de processos que forçam o cliente a ter um contato com um atendimento, seja digital ou presencial, por força das circunstâncias e não porque ele gostaria mesmo. Nem acho que nenhum cliente quer ter esse acesso forçado, principalmente presencial. O digital até que tem bastante cliente que gosta de uma boa conversa, e esses clientes também precisam ser tratados dessa forma. Tem aqueles outros clientes que vão gostar mais de uma negociação, que vão gostar mais de uma relação ali ganha-ganha. Ele é mais camaleão, vai depender do momento ali para ele perceber se ele pode ser um pouco mais emocional ou se ele pode ser um pouco mais racional. Ele transita muito bem. Tem um cliente que vai precisar do passo a passo muito bem detalhado para ele se sentir seguro antes de executar qualquer ação. E vai ter os práticos ali, racionais também, que vão gostar de executar eles mesmos e vão querer se destacar por quem eles são e nem tanto pelo que eles fazem. Então tem muitas outras características ali para cada traço. Lógico que eu passei aqui resumido, mas o importante é conhecer cada vez mais os nossos clientes e ouvi-los para além daquilo que eles estão dizendo. E existem algumas soluções práticas ali que nós precisamos começar a ter essas iniciativas de treinar a escutativa. Essa escutativa depende de uma série de fatores. Claro que a gente pensa em centrais de atendimento, o volume de funcionários, a rotatividade dos funcionários. Você quer outro tipo de atenção também, que dá para considerar esse mesmo método da análise corporal, só que aí traria uma outra perspectiva de gestão de pessoas, que no momento não é o foco do episódio. Mas é importante a gente aprender cada vez mais o que chamamos, né, de linguagem silenciosa da comunicação, que é exatamente o que eu venho falando, de prestar atenção não só no que está sendo falado, mas no que está sendo demonstrado nessa comunicação para além do que é falado. Então, vários elementos da nossa comunicação mostram muito mais do que a mensagem em si. A mensagem em si, a forma como ela vem, também identifica ali
um comportamento, uma dor que precisa ser resolvida e que a gente pode aprender cada dia mais a identificar esses padrões, né? Esses comportamentos por meio da mensagem em si. Então, um cliente que liga numa central para reclamar do cartão de crédito, ele vai vai montar toda uma estrutura da comunicação dele na cabeça dele, vai transmitir aquilo e aquela estrutura diz muito sobre ele. E esse muito é um rico elemento para que nós possamos aprender cada dia mais a entender e responder à altura, né? Responder de acordo com aquilo que o cliente precisa e não somente com um padrão de mensagem unificada para todos eles. E aqui eu deixo uma reflexão. A experiência que você oferece reflete a necessidade do seu cliente ou é apenas mais do mesmo? É hora de mudar isso. E eu te convido para acompanhar os próximos episódios e explorar ainda mais o universo da comunicação como benefício para a experiência do cliente.